Boa tarde, pessoal. Eu sou a Eduarda. Eu vim falar para vocês sobre o projeto 2 de algoritmos genéticos que a gente precisou montar para a disciplina de inteligência artificial com o professor Tomazatti. Esse projeto, a ideia seria desenvolver um robô de solda ponto usando o pacote ML Rose, que trata de algoritmos genéticos, né, junto com o Google Colab. Antes de entrar de fato no que o projeto precisaria ter, vou falar um pouquinho sobre os algoritmos genéticos em si, né? Os algoritmos genéticos, eles têm como base a ideia, igual da biologia mesmo, né? Da sobrevivência do mais forte, digamos assim. Então, a gente tem o quê? Um conjunto de cromossomos, e esses conjuntos de cromossomos, eles trabalham com mutações e crossovers para sempre trazer a melhor solução. Então, eles meio que eles trabalham internamente para sempre melhorarem. Então, o que seria isso, né? Então, com as mutações e o crossovers, a gente vai pegando as melhores partes. Então, igual nesse caso, né, seriam os melhores tempos para te trazer um melhor resultado. Toda vez que a gente tem essa reavaliação no projeto. Então, agora falando sobre o projeto em si. Então, a gente tem um robô. Esse robô de solda ponto tem os caminhos, os pontos, né, de solda. E entre eles a gente tem um determinado tempo. E a ideia seja que com a determinação do usuário, então o usuário ele tem que te entregar um ponto inicial, e esse ponto inicial, com esse ponto inicial, a gente tem que te entregar o melhor tempo possível. Então, com isso, a gente tem que montar um algoritmo que seguisse com essa filosofia, né? Então, aqui a gente tem a tabela de tempo. Então, entre o ponto 1, o ponto 2 e tudo mais, a gente tem essa listagem de tempo. Então, agora falando um pouquinho sobre o meu algoritmo, né? Então, aqui a gente faz a instalação da biblioteca. Então, a gente tem todas as bibliotecas instaladas aqui, né? Da ML Rose, que era um pré-requisito, que trabalha com os algoritmos genéticos, né? Aqui, nessa segunda parte, a gente tem a importação da tabela no Excel, pra gente já não ter que fazer a listagem um a um, né? E aqui a gente começa a fazer o trabalho de fato. Aqui a gente lista as colunas, né? As colunas, a gente faz a listagem da tabela, importando essas informações para dentro do código. Então, a gente trabalha com a coluna de origem, coluna de destino, a coluna de tempo, transforma isso dentro do caminho. Aqui a gente também traz essa listagem das informações dentro dessa variável, né? Origem. E aqui a gente só tem um de caminho só para a gente ter uma visualização do que a gente importou no Excel, né? Então, aqui a gente trata com o ponto inicial. Então, a gente pega o ponto inicial trazendo do usuário. O usuário tem que te informar. Nesse caso aqui, eu vou colocar o ponto 5 para iniciar. E aqui, de fato, onde a gente trabalha com o algoritmo genético, né? Então, a gente tem a função fitness. Essa função fitness é onde ele vai fazer toda a avaliação do trajeto, digamos assim, né? Então, o que acontece? Ele começa aqui. Como a gente tem um pré-requisito que seria que o usuário tem que determinar o ponto inicial e o algoritmo tem que entender que esse ponto inicial necessariamente vai ter que ser iniciado por ele, a gente precisa forçar o algoritmo a entender que opções que não são a que o usuário entregou não podem ser usadas. Porque não necessariamente a informação que o usuário entregou é de fato a melhor. Então, pode ser que um caminho iniciado no 4 seria muito melhor que o 5. Então, por isso que a gente precisa forçar o algoritmo a entender que a gente precisa iniciar de fato com o número que o usuário entregou e que essa tem que ser a melhor opção baseada nessa informação. Então, nessa primeira parte da tabela, a gente traz com que, se caso, porque aqui ele vai avaliar a primeira camada, né, digamos assim, do crossover de 13 pontos. Então, aqui a primeira parte ele vai avaliar, e se for diferente do ponto inicial, a gente já entrega pro algoritmo que é uma função infinita. Então, esse valor ele já não pode ser considerado. Então, aqui a gente tem o tempo total de zero. Só para ele entender, a gente força ele a entender que essa função tem que ser descartada. Então, é que a gente volta para os outros pontos, né? Então, a gente começa a verificação dos pontos. Se a primeira posição for, de fato, a que foi entregue pelo usuário, a gente começa nesse looping aqui, né? Então, a gente vem que o ponto atual recebe o ponto de solda da primeira posição que está sendo avaliada. Aqui, se caso ele seja a última posição, porque esse caso ele já chegou no ponto 12,
não tem porquê, já foi varrido todos os pontos, não tem porquê ele continuar, né? Então ele entende, se força e acabou, ele volta pro inicial e fecha o tempo. Senão ele vai somando. Então ele vai indo para a próxima casinha, né? Pro próximo ponto, digamos assim. Aqui a gente faz a avaliação do trecho em si, né? Então a gente entra no trecho e esse trecho a gente tem que avaliar tanto o de 0 e 1, por exemplo, ou o caminho de 1 a 0. Porque é ao mesmo tempo. Então aqui a gente só faz uma comparação pra gente não ter informação repetida, né? E aí com isso a gente fecha esse trecho e a gente capta o tempo total do caminho que foi percorrido, que seria o melhor caminho, digamos assim, nessa rodada de teste. Aqui a gente só roda a função fitness, que é a ML Rows. Aqui a gente só traz o problema também pra gente determinar o tamanho, digamos assim, né, do cromossomo. E aqui a gente traz a melhor solução. Então aqui a gente trouxe, né, de acordo com a informação que foi dada, que, por exemplo, o melhor tempo seria 24,69. Rodando de novo, 25. Rodando de novo, a gente já tem 21,3. Então a ideia é essa, que continuamente o próprio cromossomo e o próprio algoritmo genético, ele entenda e colete a melhor pontuação constantemente, entendeu? Então a ideia é que ele se melhore, fazendo as mutações, os crossovers e tudo mais. A ideia seria isso, entendeu? Então esse foi o meu trabalho, espero que eu tenha sido clara na minha explicação, e é isso.